Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Essa aula estava reservada para o nosso irmão Carlão. Como os irmãos sabem, o Carlão está no departamento médico, não pode estar ministrando aula, então nós estamos aqui para fazer a aula que o Carlão faria. Como alguém já disse aqui uma vez, que substituir o Carlão é praticamente impossível, né? A aula do Carlão é muito gostosa, muito edificante, e eu não tenho a menor pretensão de substituí-lo. Apenas fazer o meu melhor para a honra e glória do meu Deus. E hoje nós vamos estar falando, o assunto que me propuseram falar, acerca do amor de Deus, acerca do testemunho, acerca da pregação da palavra. E eu quero dizer para os irmãos assim, sem nenhum constrangimento, que todas as vezes que eu vou estudar algum assunto, eu tenho um teólogo, um pastor, a quem eu sempre consulto antes de qualquer outro. A primeira consulta que eu faço quando vou estudar um tema, eu sempre penso assim: o que será que o pastor Hernandes Dias Lopes pensa a respeito desse assunto? E muitas das coisas que eu trago aqui para a aula da EBD, na verdade eu bebi do conhecimento e da sabedoria do pastor Hernandes. E não foi diferente dessa vez. Quando eu comecei a estudar, a primeira coisa que eu fiz, eu joguei lá no Google, testemunho pastor Hernandes Dias Lopes, para saber o que ele pensava sobre o assunto. E na verdade eu não achei assim um estudo profundo a respeito disso, mas achei um testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes. Ô Pedrão, solta o vídeo para nós aí. Eu queria que vocês vissem a história de vida do pastor Hernandes, depois a gente conversa. É rapidinho, 3 minutos de vídeo. E eu gostaria de pedir licença a você para partilhar um pouco dessa experiência. Eu nasci num lar muito pobre, numa região rural do interior do estado do Espírito Santo. Nos idos de 1958, naquela região não havia estrada e não havia carro. Quando uma pessoa ficava enferma, ela tinha que ser transportada por uma padiola, um lençol amarrado num varal, caminhando pela trilha até buscar os recursos médicos. A minha mãe estava grávida do seu último filho, já em estado adiantado de gravidez, quando ela caiu gravemente enferma. Meu pai entendeu que ela não suportaria uma viagem de padiola 40 quilômetros até onde morava o farmacêutico. Ele mandou chamar o farmacêutico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Nesse momento de dor e de desespero, o meu pai disse: o senhor precisa me ajudar. E o farmacêutico respondeu: a única chance da sua mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. Nesse momento de perplexidade e angústia, esta informação foi levada para minha mãe. E ela então toma uma decisão e disse: eu não abro mão desse filho. Eu não desisto desse filho. E naquele momento ela fez um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu vou consagrar este filho para ti, para que ele seja um pregador, para que ele seja um pastor de almas, para que ele seja um ministro do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci num lar pobre, numa região rural. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos aos 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Eu tinha um sonho desde criança, o sonho de estudar. Mas onde eu morava só tinha escola primária. Eu não sabia o que era uma cidade aos 12 anos de idade. Eu não sabia o que era luz elétrica. Eu não sabia o que era uma televisão.
Mas por providência divina, minha professora querida, que me alfabetizou, estava se mudando para Vitória. E sabendo do meu sonho de estudar, me convidou, disse: você tem coragem de vir comigo? E eu disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. E com 12 anos de idade, eu subi na carroceria de um caminhão e fui morar em Vitória, passando por lutas, por dificuldades, talvez até por algumas privações. Mas eu mantive-me sólido e firme no propósito de estudar, de realizar um sonho. Só que o meu sonho não era o sonho de Deus. Minha mãe, sábia que era, nunca me contou essa história, porque ela não queria que eu fosse sugestionado para um seminário, ela queria que Deus trabalhasse o meu coração. O meu sonho era ser advogado, era ser político. E eu me empreendi nesses sonhos. Com 18 anos de idade, eu tirei meu título, me filiei num partido. E eu não perdia nenhum dos comícios que se realizavam em épocas de campanha. Até o dia em que Deus pôs a sua mão sobre mim, me chamou para o ministério. E hoje eu quero compartilhar com você que entendo que não há maior privilégio neste mundo do que ser ministro de Deus, de que ser pregador do Evangelho, de que ter a vida no altar de Deus. E eu louvo muito ao meu Deus, porque lá no passado, a minha mãe, mulher tão simples, resolveu consagrar o melhor que ela tinha no seu ventre, no altar de Deus, para o serviço de Deus. Eu sou fruto dessa consagração, eu sou fruto desse voto. E eu glorifico muito a Deus, porque minha mãe teve a ousadia de não desistir de mim, me colocar no altar de Deus para o serviço de Deus. O nosso bate-papo dessa manhã vai caminhar nesse sentido, irmãos. No sentido da gente estar falando das coisas que Deus fez na vida da gente e das coisas que Deus pode fazer na vida das pessoas. E de como a gente pode ser instrumento de Deus para que as pessoas sejam abençoadas através da gente, pregando e falando da verdade de Deus. É possível que nós não tenhamos uma história espetacular para falar como essa. É possível. Mas não importa. De alguma forma Deus vai trabalhando na nossa história, né? De alguma forma nós fomos também afetados por Deus na nossa história. Essa semana eu estava conversando com o pastor, semana passada, e contei para ele, me lembrei de uma história pequena e simples da minha vida, mas que eu quero testemunhar agora para os irmãos. Eu estava no 2º, 3º ano da faculdade. A Arlete era minha colega de classe. Ela trabalhava num banco, na Caixa Econômica Estadual, e eu trabalhava no banco privado. E em dado momento da nossa caminhada de estudante, a gente resolveu prestar concurso para a Caixa Econômica Federal. Fomos os dois fazer a prova, já éramos namorados. E a Arlete sempre foi muito mais inteligente do que eu, muito mais aplicada, muito mais estudiosa. Resultado disso, ela passou e eu não. E eu me lembro claramente de nós conversando na escada da faculdade, eu quase chorando porque não havia passado, e ela segurando a felicidade dela para não me agredir. Muito bem, 1 ano depois eu passei num outro concurso. Alguns anos depois nós nos casamos. E agora, em agosto, por desses caminhos que Deus nos leva e por esses milagres de Deus, nós dois aposentamos no mesmo mês. Então a gente fica pensando, se não é Deus na nossa vida. Então a gente fica pensando, será que todos nós aqui não temos uma história para contar a respeito daquilo que Deus faz? E será que as dificuldades, as frustrações pelas quais a gente passa na vida, não há um propósito nisso? Será que não é Deus encaminhando a nossa vida?
Eu tenho certeza que cada um dos irmãos que aqui estão tem uma história para contar. Tem uma história para contar. Mas nós vamos seguir falando primeiro do processo de evangelização. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios. O que primeiramente ele transmitiu foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha o que Paulo fala, para a gente começar a nossa conversa de hoje. Ó. O que eu estou transmitindo para vocês é aquilo que eu recebi. Então percebam, meus irmãos, a nossa conversa de hoje sobre transmitir a palavra, sobre transmitir testemunhos, é para pessoas que receberam alguma coisa de Deus. A nossa conversa de hoje é para gente que experimentaram do amor de Deus, é para gente que teve uma experiência com Jesus. Ninguém consegue falar acerca daquilo que não viveu. Ninguém consegue falar acerca de um amor que não experimentou. Ninguém consegue pregar aquilo que ainda não entendeu. Então eu queria que você, que está aqui hoje, se preparasse para entender que para a gente passar algo para as pessoas, primeiro a gente tem que ter alguma coisa. A nossa conversa de hoje é para você, que já teve uma experiência com Deus. Sim? E repare que esse conceito ele é confirmado por Jesus lá no finzinho do Evangelho de Mateus. Ó. O famoso ide, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha agora. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Entendem que para a gente passar alguma coisa, primeiro a gente tem que ter recebido. O nosso bate-papo de hoje é para gente convertida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele escreve uma série de coisas, e nós vamos, a respeito do Evangelho, e nós vamos tentar esmiuçar um pouco daquilo que ele fala a respeito do Evangelho. Olha só o que ele diz. Sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Paulo começou o texto em débito. Ele diz assim, eu sou devedor. Eu sou devedor. E quando ele fala eu sou devedor, queridos, ele está dizendo que ele recebeu uma responsabilidade tão grande ao aprender do Evangelho, que ele tornou-se devedor para as pessoas. O tesouro que ele recebeu, ele tinha a obrigação de passar adiante. Nenhum de nós, a nenhum de nós foi dado o direito de reter aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós temos o dever, a obrigação de falar para as pessoas a respeito do amor de Deus. Uma obrigação moral e um dever. Tudo que nos foi dado para repassar. Paulo está dizendo que nós somos devedor, porque aquilo que nos foi dado é muito precioso e não pode ficar retido só na gente. Olha ele dizendo, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me importa é a necessidade de pregar. E ai de mim, olha o que ele diz, ai de mim, se não pregar o Evangelho.
Olha que coisa tremenda. Olha o grau de comprometimento de Paulo com o Evangelho. Ele sabe exatamente a missão que lhe foi dada. Ele sabe exatamente aquilo que Deus colocou na responsabilidade dele em relação ao Evangelho. E eu tenho certeza, meus irmãos, tenho certeza que nós que estamos aqui, todos nós, de alguma forma recebemos uma missão. A Paulo foi dada a missão de pregar aos gentios. E você e eu? Qual será que é a missão que te foi dada por Deus, a ponto de você sentir a responsabilidade disso e dizer assim, ai de mim, se eu não fizer isso, porque um dia a gente vai ter que dar conta. A palavra diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. As coisas que lhe foram dadas por Deus, não foram dadas por Deus para o teu privilégio, para a tua alegria, para o teu prazer. Foi dado com uma missão. Viu? Se você tem algum talento especial, saiba que isso só foi dado pela graça para exercer alguma função no reino de Deus. Ai da gente, se não cumprimos os nossos propósitos de Deus para nossas vidas. Paulo fala de obediência. De modo que, portanto, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Paulo está dizendo que a obrigação dele de pregar não está restrita a algum lugar, por todos os lugares. Olha o que ele fala, também ao que estão em Roma. Então, o propósito de Paulo na pregação do Evangelho não é para um grupo restrito de pessoas, como nós também não temos a nós também não foi dado essa regalia de falar para um grupo fechado de pessoas. A nossa obrigação é de falar do Evangelho onde quer que a gente esteja. E aqui Paulo vai falar de uma coisa sobre a qual nós vamos nos demorar um pouquinho para degustar isso. Paulo fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, dessa afirmação de Paulo, quando ele diz assim, eu não tenho vergonha do Evangelho, a gente pode chegar a algumas conclusões. Primeiro, claramente, para Paulo falar de vergonha, há pelo menos três grupos de pessoas. A gente pode deduzir isso. Ó. As que se envergonham do Evangelho, pessoas que se envergonham do Evangelho, pessoas que são vergonha para o Evangelho, e aqueles que não sentem vergonha do Evangelho. Três grupos distintos de pessoas. E nós vamos conversar primeiro sobre o grupo de pessoas que sentem vergonha do Evangelho. Falando aos Coríntios, Paulo diz o seguinte, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a sabedoria, a inteligência dos inteligentes. Irmãos, é assim, ó. Quando Paulo pregava aos Coríntios, aquele povo não aceitava a ideia de um evangelho calcado num homem tão simples como Jesus. Aquele povo não aceitava a loucura de ver um Deus crucificado. As pessoas não aceitavam a ideia de um evangelho, de alguém
que morreu por um evangelho de uma forma tão cruel. Como é que pode se pregar o reino dos céus sendo crucificado, sendo judiado, sendo morto e humilhado como Jesus foi? Eles esperavam um evangelho de alguém que fosse vencedor, né? De alguém que fosse vencedor, não de um homem que se sujeitaria a toda aquela humilhação. Não era muito, para os coríntios, não era muito, digamos assim, aceitável um evangelho baseado numa pessoa tão fraca, que em vez de guerrear, pregava o amor. Irmãos, observem uma coisa. Eu coloquei esse texto aqui de Pedro, essa reação de Pedro, quando ele nega Jesus, para a gente fazer um comentário a respeito disso, fazendo alusão também ao texto de Paulo. Logo depois que Jesus é preso, uma mulher muito simples aponta o dedo para Pedro e diz que ele é um daqueles que seguiam a Jesus. Pedro nega 3 vezes. Olha o que ele disse. Contudo, ele o negou dizendo: não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: eis aí um deles. De novo, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Não conheço o homem de quem vocês estão falando. Pedro disse isso em relação a Jesus, com quem ele havia convivido há muito tempo. Observe uma coisa, meus irmãos. A gente vive hoje numa sociedade em que a grande maioria das pessoas ainda continua como o povo de Coríntio, achando que o evangelho é loucura, achando que tudo aquilo é uma grande baboseira, que o evangelho é para os fracos. Essa é que é a realidade. E quando a gente é confrontado, como Pedro foi confrontado por algumas pessoas, aí aparecem aqueles que sentem vergonha do evangelho. E Pedro, naquele momento, sentiu vergonha de ser um deles, um daqueles que caminhavam com Jesus. Irmãos, as pessoas, hoje, a nossa sociedade contemporânea, parece que não aceitam as coisas que são muito simples, como é o evangelho, por exemplo. As coisas precisam estar rebuscadas dentro de uma filosofia muito bem embalada e muito bem bonita. As pessoas acreditam muito hoje em dia, por exemplo, no kardecismo. O espiritismo é uma religião assim muito, se é que podemos chamar de religião, muito difundida porque é cult, né? Só as pessoas inteligentes é que são capazes de entender uma coisa tão complexa como é o espiritismo. E as pessoas não entendem a simplicidade do evangelho. E a gente, às vezes, para também não mancar o burro diante de certas pessoas, a gente acaba bancando o idiota, querendo dar ao evangelho uma roupagem toda filosófica e toda bonita, quando na verdade o evangelho é muito simples. Esses dias eu estava assistindo uma palestra de um sujeito que a maioria de vocês acredito que conhece, o tal do Leandro Carnal. Quem já ouviu uma palestra dele? Leandro Carnal. E um menino estava assistindo a palestra dele, e em dado momento pergunta assim, o menino fala assim do apóstolo Paulo, e o menino fala assim que Paulo cita um texto de Paulo, que Paulo fala assim: aprendi a ser feliz em toda e qualquer circunstância. Alguém viu esse vídeo ou não? Ninguém viu?
e pergunta para o Leandro Carnal o que ele achava daquilo e tal. Gente do céu, o que o rapaz falou a respeito. Primeiro que Leandro Carnal, vocês sabem, ele é ateu, não acredita em Deus. Depois que ele começa a falar do texto de Paulo, ele fala, brinca, ironiza, tira sarro do Evangelho. E no final das contas ele diz assim, ou você acredita em Paulo, ou você acredita em Carnal. Os dois não dá certo. Leandro Carnal falou isso. Pode procurar lá no YouTube, tem o vídeo dele. Pode jogar lá no YouTube, lá, Leandro Carnal, Apóstolo Paulo. Foi assim que eu achei o vídeo. Eu ia até trazer, mas são 7 minutos de vídeo, é muito tempo para a gente ficar vendo. E aí, a gente, como gosta de parecer cult, inteligente, eu curto o Leandro Carnal. Né? Eu vejo os vídeos de Leandro Carnal e acho maravilhoso. Tenho aprendido muito com o Leandro Carnal. Um cara que tira sarro do Evangelho, ironiza o Evangelho. Um ateu. Mas a gente, infelizmente, para não ficar fora de uma sociedade que valoriza aquilo que é importante, do ponto de vista dela, a gente acaba se adaptando a essas coisas. Irmãos, a gente não precisa embalar o Evangelho numa embalagem bonita e filosoficamente correta para dizer as coisas que são do alto. Olha lá. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Olha o que Paulo fala aos Filipenses. Sem de forma alguma se intimidar. E a gente segue sendo intimidados por pessoas que, quando vêm nos questionar acerca do Evangelho, a gente tem que se virar para dar uma resposta que seja inteligente, bonita, filosófica. E nos esquecemos de algo muito simples, ó. O Evangelho é muito simples. O Evangelho é só isso, irmãos, ó. Graça, por meio da fé. Graça. Mais nada. No que é que você crê? Perguntam para a gente na rua. Eu creio que fui salvo pela graça de Jesus Cristo na cruz. Acabou. Acabou. Não precisa filosofar. Não precisa. Não precisa gostar de Leandro Carnal para falar do Evangelho da Graça. Viu? Mais uma vez citando Paulo. Quando Paulo estava com aquela situação de espinho na carne, clamou ao Senhor por misericórdia, por libertação, e recebeu do Senhor apenas essa resposta: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algumas versões dizem: a minha graça te basta. Pronto. Acabou. A minha graça te basta. Mais nada. Simples. O Evangelho é muito simples. Sim ou não? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou virando a página dessa lição. Eu vou falar agora sobre aqueles que são vergonha para o Evangelho. Alguém quiser falar alguma coisa, esse é o momento. Então, quanto ao Leandro Carnal, eu assisto os vídeos dele e eu acho que ele fala muita coisa que muita gente não tem coragem de falar, que é verdade. Mas a gente, como crente em Jesus, e a partir do momento que a gente é tocado pelo Espírito Santo,
a gente tem que pedir todos os dias discernimento, né? Para a gente não compartilhar de certas convicções que a pessoa tem que não são a nossa. Então, assim, a gente não pode se isolar e nem compartilhar de uma coisa como essa. Jamais compartilharia uma coisa, jamais curtiria uma palavra totalmente contrária ao Evangelho, como que o Leandro Carnal fez. Muito pelo contrário, daria negativo para ele, né? Então, a gente tem que fazer a diferença realmente mostrando para o mundo quem a gente é. Da mesma forma que ele não compartilha do nosso modo de pensar a respeito de Jesus Cristo, muita gente, às vezes a gente fala coisa também que o mundo lá fora também não concorda. Então, a gente tem que ficar bem atento, tanto ao que a gente fala, quanto ao que os outros falam, né? Já temos que fazer a diferença realmente. Obrigada, Quero dizer primeiro que eu já vi muitos vídeos de Leandro Carnal, por isso que eu o conheço. Mas eu fiquei extremamente escandalizado com isso. O problema assim, todas as coisas que nos são vendidas, seja de uma forma ou de outra, ela sempre tem uma roupagem bonita, né? Ela sempre tem uma embalagem muito bonita, uma cobertura muito bonita, para esconder no seu recheio a verdadeira pretensão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o apóstolo Paulo fala isso, olhar para as coisas e reter aquilo que você acha que é bom. O problema é quando a gente se envolve demais com isso, né? Porque não adianta, qualquer religião, qualquer pregação que a gente vai ouvir, elas têm uma roupagem muito bonita. Se você pega a filosofia espírita, ela é belíssima, né? O problema é o que ela traz no recheio daquilo que aparentemente é bonito, né? Então a gente, infelizmente, se deixa levar por coisas que não são compatíveis com a vontade de Deus. A gente tem que estar preparado para fugir das armadilhas de Satanás, viu? Quer falar alguma coisa, irmão? Só em questão de se envergonhar por causa do Evangelho. Às vezes nós somos atacados no nosso serviço, na escola, na faculdade, por outras doutrinas, a questão do próprio kardecismo, que hoje em dia eles estão evangelizando, né, pregando o kardecismo de forma forte, ferrenha. E às vezes você se vê no serviço onde você está, sendo atacado, e fala assim, eu já pensei, né, vou falar. Antigamente, quando eu era mais novo, eu pegava e batia de frente. Não é assim, o Evangelho fala isso e tal. Eu ficava exaltado e gritava e brigava e tal. E o tempo vai ensinando a gente que, às vezes, o momento mais certo, a atitude mais certa, é a coisa mais certa a se fazer. Às vezes, bater de frente não é que você se envergonhe, mas às vezes é melhor esperar o melhor momento, a melhor oportunidade para você pegar e falar do Evangelho. Até eu dando exemplo puxa, deu branco, aquele filósofo que é teólogo, aquele barbudo, Cortella. Ele traz, estou fazendo curso, e sobre ética, na matéria de ética, ele vem falando sobre um vídeo. E ele falou sobre Paulo. No vídeo ele fala sobre Paulo. Todas as coisas são listas, mas nem tudo me convém, falando sobre ética. E eu aproveitei a deixa que o Cortella deixou no curso para pegar e falar um pouquinho do Evangelho. Então, às vezes, o fato de se envergonhar e você se calar não é questão que você se envergonhe, mas é esperar o momento certo para poder falar. Tá certo. Muito bem, então nós vamos virar a página, vamos falar agora sobre as pessoas que são vergonha para o Evangelho. E eu queria começar com esse texto de Lucas, que fala a respeito de pedra de tropeço, né? Jesus disse a seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai das pessoas por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que elas fossem lançadas ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses meus pequeninos a pecar.
Irmãos, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, ó, quando a gente vai falar de pedra de tropeço, de pessoas que envergonham o Evangelho, a gente sabe perfeitamente que dentro da igreja, conforme está escrito nesse texto aqui, ó, juntos vão crescendo o joio e o trigo. Joio e o trigo. E esse pessoal, o joio, será separado do trigo na grande colheita. Na grande colheita. Então, quando eu estou falando para vocês, quando a gente vai falar de pedra de tropeço, não estamos considerando o joio. Estou falando para você, que é trigo. Amém? É para você, que apesar de ser trigo, ainda assim, acaba escandalizando as pessoas. Olha só. Deixe que cresçam juntos até a colheita, o joio e o trigo. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então essa separação será feita depois. Então, ontem teve reunião de oração lá em casa com os meus filhos, e meu filho fez uma pergunta para o Oswaldo sobre o Deus da Spinoza. Você viu falar alguma coisa sobre isso? De Spinoza. Oswaldo vai falar um pouco. Esse assunto surgiu nas redes sociais, marcou muito porque Einstein, o grande Einstein, foi questionado, perguntado para ele se ele cria em Deus. Ele falou assim, eu creio só no Deus de Spinoza. Então, esse Spinoza foi um filósofo que veio no século XVII, no ano 1600 e pouco, mais ou menos contemporâneo de Descartes, era naquela época, e esse Spinoza era de origem holandesa. Então, fervia na Europa, naquele tempo, as coisas contra a igreja, porque a igreja, na verdade, passava um momento difícil, muita perseguição, muita disciplina, fiscalização. Então, tinha muita coisa ruim na igreja, uma fase negra da igreja. Então, esses filósofos levantaram contra isso. E esse Spinoza, ele falou o seguinte, ele pegou só as coisas boas, que Deus não era aquela perseguição, não aquela ruim, só ele ligava a Deus à natureza, ao amanhecer, a coisa boa, a flor, as árvores. Só que ele negava a Bíblia, negava a Cristo e falava sobre as coisas boas. Então, eu acabei entrando nesse assunto lá, até pesquisei um pouco, porque para se chegar naquilo, tinha que primeiro estudar, chegar até lá. Como é que ninguém do nada virava a saber aquilo? Então, a gente conversou, eu tive que, mais ou menos, colocar dessa maneira, aí colocava o pessoal essa situação aí, que foi criada por Einstein, sobre esse filósofo Spinoza. Joia, obrigado. Então, meus irmãos, vamos falar um pouco de quando o trigo acaba sendo pedra de tropeço na vida das pessoas, né? Ainda falando, sempre Paulo vai ser a nossa referência, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros, diz Paulo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Irmãos, depois que a gente se propõe a fazer parte de uma comunidade evangélica, de uma comunidade de crentes, de cristãos, é assim, ó, não cabe mais na boca da gente discurso do tipo, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Sabe? A gente assume um compromisso de ser para as pessoas testemunha daquilo que Deus tem feito na vida da gente. Eu sei que tem alguns setores da sua vida que talvez você acha que é muito reservado teu e que você não precisa estar expondo esse setor da sua vida para as pessoas. Mas, irmãos, qualquer que seja a posição que você assume na sua vida em relação a qualquer coisa, em relação à política, em relação à arte, em relação a isso, em relação àquilo, a sua opinião, ela é observada pelas pessoas. Tudo que você faz, alguém está olhando.
alguém está olhando. Tudo que você pensa, alguém está olhando. E é curioso, porque até aquele que fala assim, eu vou ficar aqui no meu cantinho, não vou dizer nada sobre esse assunto, vou ficar só observando as coisas, nisso também é uma posição. O fato de você não assumir uma posição em relação às coisas, é uma posição que você assume. Quando você se omite em relação a alguma coisa, fica quietinho no seu canto, ainda assim, você está dizendo o que você pensa a respeito daquilo. Então, quando a gente está pensando que não está sendo observado, saiba que você está numa comunidade hoje de pessoas, sobretudo nós que estamos aqui à frente, né, que estamos na liderança da igreja, as pessoas olham para a gente e observam a gente. As nossas atitudes não passam impunemente da observatória das pessoas, viu? Eu peguei uma frase do padre Antônio Vieira, que foi um dos maiores, talvez os maiores pregadores do Evangelho, né? Um grande escritor também, ele dizia assim, há homens que são como velas, sacrificam-se, queimando-se, para dar luz aos outros. É assim, irmãos, a gente todos nós, de alguma forma, nós somos velas. E quando a gente observa as pessoas que estão à nossa volta, muita gente assim, com a sua chama, a sua luz apagada, você deve ser a pessoa que se aproxima dela e oferece a tua luz, para que as pessoas novamente reacendam. Homens não são homens, homens são velas. E você tem a função, dentro do reino de Deus, de motivar as pessoas, de acender a luz que existe nelas. Toma cuidado para não ser exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Contribuir para que as pessoas cada vez mais se apaguem e se humilhem. Nós temos uma função muito importante. Eu trouxe esse texto aqui também porque é um texto, foi uma fala de Jesus, né? A boca fala do que está cheio o coração. Porque contextualizando para a nossa época, irmãos, a boca fala do que o coração está cheio, eu diria para vocês assim, o dedo tecla do que o coração está cheio. É assim, a gente acaba se expondo nas redes sociais exatamente aquilo que passa no nosso coração. Exatamente aquilo que se passa no nosso coração. Você pode começar pela foto de perfil da pessoa, com aquele quadro que tem lá atrás, você já sabe quais são os valores que existem para essa pessoa. A foto já fala muita coisa a respeito dela. E eu me lembro de uma pregação aqui do pastor Elias. Ele dizia assim, observem o estilo de vida da pessoa e você saberá exatamente quais são os valores dela. Quais são as prioridades dela. O estilo de vida das pessoas fala muito a respeito daquilo que é importante para ela. Então assim, a boca fala do que está cheio o coração. E eu levanto aqui um clamor, cuidado com aquilo que você escreve. Com aquilo que está dentro do seu coração. Porque quando você joga no Facebook aquilo que você está pensando, saiba de uma coisa, não é só, às vezes você está querendo só falar com a turma da tua família, só com a turma do teu trabalho, mas a turma da tua igreja também vai ver o que você escreveu. Toma muito cuidado com isso, irmãos, porque uma vez que cai na rede, não tem mais jeito. Está lá. O que você escreveu, não dá para voltar atrás. Antigamente eu me metia em discussão política no Facebook e nunca mais faço isso. Eu já perdi amizades por causa disso. Então toma muito cuidado. Não emitam opinião, cuidado com o que você fala, cuidado com o que
com fotos que você põe. O pessoal está de olho. O pessoal está de olho. E lembre-se, você é uma vela. Você tem que cuidar da saúde espiritual do teu irmão, não só a sua. É responsabilidade sua. E Paulo vai reforçar isso novamente. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou seja, você que é trigo, você que é convertido do Senhor, cuidado com as coisas que você faz. A voz que louva é a mesma que profere maldições, que destrói as pessoas. Cuidado com isso, viu, irmãos? Cuidado. Ok? Vamos virar a página. Temos pouco mais de 5, 10 minutos para falar sobre o último tópico da nossa lição. Finalmente vamos falar daqueles que não sentem vergonha do Evangelho, e eu espero que seja nós. Que nós sejamos a maioria nesse caso. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Lembra-se do início do nosso discurso aqui? Que a nós foi dado dons para exercer as nossas funções, que nós somos pessoas que tivemos experiências com Deus, e agora o clamor de Paulo é assim, vivam de forma que vocês sejam dignos daquilo que vocês receberam. E eu queria encerrar falando um pouco da ação do Espírito Santo na vida da gente. Paulo fala que a pregação da palavra, olha só, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. E aqui, o texto de Mateus fala uma coisa grandiosa para nossas vidas. Eu acho maravilhoso esse texto, e todas as vezes que eu leio, me pesa uma responsabilidade tremenda. Olha o que o texto fala. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Queridos, é assim, a gente que já nasceu de novo, a gente que teve uma experiência concreta com Jesus, verdadeira, nós que conhecemos, a gente não é mais a gente. A gente não é mais a gente. O Espírito leva para onde quer, para onde quer. Nós não temos mais vontade própria. O vento sopra para onde quer. Assim são todos aqueles que nascem do Espírito. O Espírito leva você para onde você precisa ir. Você tem que deixar a ação do Espírito na tua vida e deixar-se viver pelas coisas do alto. Ontem, na semana passada, ou retrasada, não lembro, eu estava ouvindo uma rádio aqui de Campinas, e era justamente no dia que Tim Maia, se vivo, faria 70 anos. Né? E a rádio pegou uma música do Tim Maia, aquele que ele fala assim, ele diz assim, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para falar, né? Dizer das coisas que eu aprendi. E aí a rádio perguntava para as pessoas o seguinte, escreva aqui para nós e diga, o que você aprendeu com a vida
que se você tivesse a oportunidade de dizer para o mundo inteiro, você diria. Se você tivesse a oportunidade de dizer uma coisa que o mundo inteiro pudesse ouvir, o que você diria? E as pessoas diziam as mais variadas coisas, né? Ah, eu aprendi que dinheiro não é tudo. Eu aprendi que a amizade é muito valorosa. E assim por diante. Mas isso é uma pergunta que ficou comigo na minha cabeça depois. Não escrevi para a rádio. Mas assim, se me fosse dada a oportunidade de dizer alguma coisa que o mundo inteiro pudesse ouvir, o que será que eu diria? O que será que você diria? O que você aprendeu nesse tempo todo de caminhada que você diz, vai valer a pena dizer isso para o mundo inteiro? O vento sopra aonde quer. Assim são todos aqueles nascidos do Espírito. Tá bom, meus irmãos? O pastor quer falar? Já que o irmão está concluindo, só trazer aqui o que a irmã Sidney e o irmão Oswaldo falou lá. O Deus de Spinoza, que é conhecido, que Einstein falou, Baruch Spinoza foi um filósofo. E o que ele fez foi o que nós ouvimos do Karnal. Ele se questiona os valores cristãos. Então é fácil alguém questionar os valores cristãos para que eu não tenha que me confrontar com aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, ele questionou por que você está orando? Vai lá e faça. Não precisa ficar orando. Porque você vai pedir perdão? Você não tem que pedir perdão. Então, isso é que Spinoza foi falando. Então, todos os nossos valores cristãos, aquilo que Jesus ensinou, que é para nós testemunharmos disso, e aí algumas pessoas não querem viver essa vida, aí usa aquela vida do que os gnósticos já falaram lá no tempo de João. Hein? João, quando escreve quando você lê a carta de João, quando você começa a ler, você vai perceber que todo o primeiro capítulo ele está combatendo os gnosticismos, estão dizendo que o pecado não contamina, dizendo que Jesus veio em espírito. Então, na verdade, já desde o tempo em que João ainda estava lá, testemunhou de Jesus, já se questionava valores cristãos. Então, o que Spinoza fez foi questionar tudo, e as pessoas pegam aquilo que interessa e vai divulgando, como muitas pessoas hoje dizem que ninguém vai para viver longe de Deus, porque Deus é amor. Todo mundo diz, Deus é amor. Não, Deus é amor de fato, mas ele já tem todo um plano para que ninguém fosse. Então, Deus é amor por isso. Mas você escolhe, mas as pessoas preferem escolher aquilo que é mais cômodo para si. Né? Então, esse que é o Deus de Spinoza, que Einstein falou e que a irmã tinha comentado lá, né? E mais uma vez, né, pastor, a gente vê uma filosofia muito bonita para esconder a verdade, né? Então tem que tomar muito cuidado. Irmãos, estou encerrando. Alguém que falou alguma coisa? 10:05, acabou. Até a próxima, então, se Deus quiser, dá tempo da gente levantar um pouco aí.